Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Eita, glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Começando esta live que vai ficar na história com a frase que está no livro de Salmos, que é um versículo. Bem-aventurado é aquele que põe a sua confiança em Deus. Para este tempo Deus me chamou. Para pregar o Apocalipse, Deus me chamou. E esta live vai rodar o mundo, porque o que eu vou falar nela vai acontecer e muitos serão confundidos e envergonhados. Porque não querem acreditar na palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Preferem acreditar na mentira. Por isso que a Bíblia fala, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Graças a Deus, minhas irmãs, que vocês não confiaram na mentira e estão perseverando até o fim, porque nós estamos vivendo o Apocalipse. Serão envergonhados. Vocês lembram que me acompanham desde o começo, que Jesus falou que Deus ia envergonhar todos esses falsos profetas, que Deus ia calar todos estes teólogos. Vai chegar agora o momento. Espera, porque agora sim, vai vir. Gente, eu nunca faço live com anotações, mas dessa vez eu tive que anotar, porque eu vou falar de textos bíblicos, como também de textos que estão nas hadites muçulmanas, como também está nas profecias judaicas. Então, estas profecias estão acontecendo em um único momento. Nós vamos começar primeiramente no livro de Daniel, no capítulo 8. Essa live vai ser bem resumida. Então, para você que vai chegar no meu canal a partir deste momento, eu tenho falado que o Ali Khamenei, ele é o anticristo desde 2022, no aplicativo chamado Kawaii, ou Quai. Lá eu não faço mais vídeo, mas lá tem ainda os meus vídeos salvos. Porém, em 2023, foi que Deus me deu a interpretação, o dom de interpretar as profecias do Apocalipse. Deus visitou a minha mente, me curou do autismo. E naquele dia Deus disse, hoje eu estou abrindo o livro do Apocalipse, prega a minha palavra nas redes sociais, porque através desta palavra eu vou despertar os meus. De lá para cá, eu comecei a pregar. No começo eu não sabia tanta coisa, mas no desenrolar das pregações, Deus foi acrescentando mais conhecimentos nas profecias do Apocalipse. E agora chegou o ponto crucial das profecias escritas no livro do Apocalipse. Eu não sei você, mas eu tô toda arrupiada, porque aqui, gente, está a perseverança e a fé dos santos. A Bíblia fala sobre isso. Nós estamos vivendo as profecias de Apocalipse 13, Daniel 8 e alguns versículos de Daniel 11. Então nós vamos verificar, para que você consiga entender o momento deste acontecimento. Vamos lá, meus irmãos. Daniel 8, no versículo 6. Aliás, vamos no versículo 5. Eu vou ler e depois eu explico para você, corrido. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Aquele bode tinha uma ponta notável, que é um chifre, tinha sobre os olhos. E então esse bode se dirigiu ao carneiro. O carneiro tinha duas pontas, o qual eu tinha visto diante do rio. Então ele correu contra o carneiro com grande impeto, com grande força. E vi chegar perto do carneiro, irritou-se contra o carneiro, feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas. Mas não havia força, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando o bode na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram 4 pontas também notáveis para os 4 ventos do céu. Nós estamos vivendo este acontecimento aqui. Nos vídeos anteriores que eu falei, esse bode é exatamente o Ali Khamenei, o carneiro, na minha interpretação, é o Netanyahu.
O bode seria arrancado do Irã. Agora ele foi arrancado, mas, ou seja, aquela ponta pequena, mas subirá 4 pontas notáveis. Agora vai subir essas 4 pontas notáveis. As 4 pontas notáveis é a Síria, o Iraque, a Turquia e também o Irã. São 4 pontas notáveis. De uma dessas pontas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o Oriente e para a Terra Formosa. Essa ponta muito pequena ainda é o Al-Khamenei, porque ele será arrancado do Irã, como está acontecendo agora, e então ele perde todo o apoio de força militar. Ele se torna pequeno demais, então a ponta pequena é ele. E ele cresce para onde? Para o meio-dia, para o Oriente e para a Terra Formosa. Exatamente, o meio-dia é o ponto crucial ali naquelas redondezas, Iraque, Síria e Turquia. E que fica onde? No Oriente. E para a Terra Formosa. A Terra Formosa porque ele vai elaborar a terra do Gog e do Magog. Em direção à Terra Formosa. A Terra Formosa é Jerusalém, Israel. E ele se engrandeceu até o príncipe dos céus. Ele se engrandeceu até o príncipe do exército dos céus. E alguns dos exércitos das estrelas deitou e lançou por terra. Isso aqui ainda vai acontecer. Então nós estamos vivenciando agora o momento crucial desse versículo 7, 8, 9. Ele foi arrancado do Irã. Agora os próximos a cair, como a Bíblia já está falando aqui em Daniel 11, e já caiu metade, é o exército dele, olha só. Capítulo 11 de Daniel, no versículo 25, diz assim, ó: ele suscitará força no seu coração contra o rei do sul, contra o exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. E mais não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comeram manjares e com ele na mesa serão quebrantados. Ou seja, todos esses que estavam com eles, o povo lá do exército, que foram transpassados. Cairão muitos transpassados. Aí agora entra essa parte. Também esses 2 reis terão um coração atento para fazer o mal. E em uma mesa falarão mentira. E em uma mesa falarão mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Esta frase aqui, a mentira que se está falando é que ele morreu, porque ele está junto com outro rei. No meu ponto de vista, esse outro rei é o Put. Ele está com o Put. E em uma mesa eles falaram mentira. Diz que você morreu. Coloca qualquer pessoa parecida com você e diz que você morreu. Mas essa mentira não prosperará. Virá à tona que ele não estará morto. Então, o versículo está dizendo assim, ó: eles em uma mesa falarão mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Ou seja, a morte dele será no tempo determinado. Então ele não morreu. Espera uns dias que vocês vão entender esse versículo na sua profundidade. Infelizmente, o povo de Deus, que diz que é de Deus, que tem a palavra de Deus, prefere acreditar na mentira de Satanás. Então, o que vai acontecer? Como essa mentira dele, que ele não morreu, não vai prosperar, vamos entrar na profecia de Apocalipse 13, 3. O que diz? Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Como ferida de morte, não é que estava morto, estava como ferida de morte. A notícia é que ele morreu, mas não morreu. E a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Ele vai voltar. Ah, mas eu vi um corpo. Eu não acredito que seja o dele. Tem vários homens aqui no Brasil parecidos com o Lula. Ele é bem doido de ficar esperando bomba em casa. Se quando ele entrou em Israel, em guerra com Israel, ele foi difícil de ser achado. Então, ele precisa criar esse argumento de que ele morreu, deixar o mundo chorar sua morte, para ele voltar como um homem sagrado. Viu? E aí o que acontece? E quando ele voltar, o que acontece? A sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Toda a terra precisa acreditar que ele morreu. Ai, Manabe, como é que esse homem vai ser adorado? Tá aqui. A Bíblia está dizendo como é que ele vai ser adorado. Primeiro diz que ele vai ser ferido de morte, a sua chaga mortal será curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Após quem é a besta? O anticristo. E adoraram a besta, adoraram o dragão que deu poder
A besta, quem é a besta? Que deu poder ao anticristo. E adoraram o anticristo dizendo: quem é semelhante ao anticristo? Quem pode combater contra ele e vencer? Israel pensou que tinha matado, mas não pode vencer. Os Estados Unidos anunciou que ele tinha morrido, mas ele não pode ser vencido. E aí abrirá a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do tabernáculo e dos que habitam no céu. Eu estou toda me arrupiando, eu não sei você, mas essa é a palavra que eu me firmo. Vocês acreditam na mentira porque não são da verdade. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que crê na profecia deste livro. Eu estou pregando o livro do Apocalipse que Deus me confiou. Por isso que Deus não chamou você, porque se você tivesse sido eleito para pregar o Apocalipse, você agora estaria espalhando mentira, não se sustentaria na verdade. Mas eu estou firmada na verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita aqui, ó, há mais de 2000 anos, dizendo que ia vir um homem. Ele vai fingir essa ferida mortal para poder ser adorado como um Deus. O que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, minha gente? Vocês disseram a vida toda: o anticristo vai morrer e ressuscitar. Mas agora, diante dos fatos, vocês não querem crer? Vocês não querem crer? O que é que diz aqui em 2 Tessalonicenses no capítulo 2? O qual este homem se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Como é que ele vai querer parecer Deus? Sendo um homem imortal. Ele vai forjar uma imortalidade. Um homem sagrado que ninguém pode deter, que ninguém pode matar. Agora eu vou ler aqui umas profecias que está escrito no Islã. Porque o Ali Khamenei, ele é o anticristo, que eu entendo segundo as escrituras. Mas para o Islã, ele não será um anticristo. Ele será o Mahdi. Para quem me acompanha de muito tempo, já está afiado sobre quem é o Mahdi, né, meus irmãos? Vamos lá conhecer o Mahdi. Tem aqui 3 páginas para falar para você. Pronto. Está escrito nas hadiths muçulmanas que o Mahdi virá antes do juízo final para reinar na terra durante 7 anos. O que a Bíblia fala de 7? O acordo de 7 anos, quem fará o anticristo. Pronto. 7 anos esse Mahdi virá reinar na terra. Este homem, ele vai surgir fazendo guerra a Israel. Quem foi o homem agora que surgiu fazendo guerra a Israel? O Ali Khamenei. Pronto. E aí as hadiths muçulmanas vai dar alguns sinais para os muçulmanos entender que aquele é o homem sagrado do Islã, o Mahdi. O que é o Mahdi? Um tipo de Messias. Ele é usurpador do nome Messias. Messias é Jesus e ele vem se passando por Jesus. Jesus não, como Salvador, Messias. Então nas hadiths muçulmanas está escrito que um dos sinais para reconhecer o Mahdi é que ele vai surgir. Veja só, presta atenção, agora isso aqui é profundo. Ele vai surgir no mês do Ramadã. Se você for inteligente, você sabe que agora os muçulmanos estão vivendo em pleno Ramadã. Pronto, as hadiths muçulmanas diz que o Mahdi surgirá exatamente no mês do Ramadã. E ele surgirá, e esses serão os sinais para identificar ele. Vai ter um eclipse lunar e um eclipse solar. Quando é que vai ter um eclipse lunar? Agora, dia 3. Dia 3 vai completar 3 dias que ele está morto. Aparentemente morto, que eu não acredito. Então, esse é um dia crucial para ele ressurgir, dizendo que ele não morreu, porque ele é imortal. E aí, o mundo islâmico que chorou a perda o homem que representa o Islã, o homem hoje que é o líder do Islã, vê aquele homem ali ressurgiu dentro das cinzas. Então, ele pode aparecer no dia 3. Veja bem, ele pode aparecer no dia 3, porque é o primeiro eclipse. E ele surgindo no eclipse, todo muçulmano vai dizer: esse é o Mahdi, esse é o sinal que está escrito nas hadiths. Porém, se ele não aparecer no dia 3, tem um próximo eclipse que está escrito nas hadiths.
Ou ele aparecerá no primeiro eclipse, que o primeiro eclipse será da Lua, e o segundo eclipse será do Sol. Então, se ele não aparecer agora nesse primeiro eclipse, ele aparece no segundo eclipse, que é o Sol. E esse segundo eclipse, ele vai ser exatamente em abril. Porque as Hadites dizem assim, ó, que vai ter esse eclipse no meio do Ramadã e um no final. Ou seja, estamos agora no meio do Ramadã. O Ramadã começou no dia 19 de fevereiro. E ele vai terminar agora em março. Então está no meio. E o final é o quê? Abril. Abril tem o eclipse solar. E eles declararam 40 dias de luto. Esse 40 dias termina onde? Em abril, exatamente no período do eclipse, do último eclipse. Então, atenção, vocês que não entendem o que a gente diz. Ele pode aparecer agora no dia 3 de março, ou ele aparecerá no último eclipse, porque as profecias nas Hadites muçulmanas falam que o Mahdi, que é o Salvador, o Messias do mundo árabe, aparecerá dessa forma, em um Ramadã. Então, um eclipse no Ramadã e o eclipse solar exatamente representa um maior sinal. E com isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai ganhar devoção de milhões de muçulmanos. Por isso que ele consegue tomar a Síria, a Turquia, o Iraque. Por quê? Porque o Iraque também será a sede do seu governo. E esses três países, eles são pró-Ali Khamenei, ou seja, eles são financiados pelo Ali Khamenei, porque lá existem os grupos terroristas que são financiados pelo Ali Khamenei. E isso está exatamente se referindo com a Bíblia Sagrada. Ah, você está acreditando em profecias do Islã, mas eu estou falando de uma profecia que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está falando em Apocalipse 3, que ele foi ferido de morte e a chaga mortal foi curada. E toda a mídia confirmou que Ali Khamenei, ele foi morto, para poder toda a mídia divulgar que ele agora está vivo. Isso vai gerar um impacto psicológico até em você que é crente. E agora imagina aquele muçulmano, aí ele será adorado em massas. Esse homem é sagrado, nem a morte venceu ele. É por isso que escrito lá em Apocalipse 13, quem pode combater contra ele e vencer? Agora você imagina o caos no mundo todo, a adoração no mundo todo voltada para este homem. Se o crente que diz que lê a Bíblia, que acha que vai morar no céu, acreditou na mídia, a mídia que é dirigida pelo espírito do anticristo, o que é que não vai acreditar? Vai acreditar nos falsos milagres dele. Esse aqui é um dos milagres falsos. Os milagres que ele vai fazer está aqui. Isso não acredito que ele morreu. Eu acredito que ele está escondido. Ele forjou a própria morte para poder convencer o mundo. Até porque Daniel fala exatamente da astúcia desse homem. Ele será sagaz, né? Aqui em Daniel 8, vamos ler aqui. Essa aqui está aberta. Daniel 8 fala exatamente. Olha, vamos aqui. Daniel, você precisa ler a Bíblia. Ai de vocês que acreditam na mentira e não se firmam. Tá igual Satanás, nunca se firmaram na verdade. E não quer se firmar. Daniel 8, 23, o que é que diz? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um homem feroz de cara e será entendido em adivinhações. Ele não vai fazer adivinhações, ele vai fazer premonições. Por exemplo, se eu fazer isso, vai acontecer isso. Se eu fingir minha morte, eu vou conseguir vencer o Ocidente sem armas. Porque ele vai ganhar o apoio de todos os muçulmanos para poder convocar os 200 milhões de muçulmanos. Ele tem que ganhar a empatia de um homem sagrado. E aí diz mais assim, ó, e ele se fortalecerá na sua força, mas não pelo seu poder. Por quê? Porque ele não será mais um homem poderoso dentro do Irã. Ele vai cair do Irã. Então, ele se fortalecerá a sua força, não pelo seu poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá o forte povo e o povo santo. O povo santo é os judeus. O povo forte
É os Estados Unidos. Quem já me assistiu antes, sabe? Dos 3 chifres que serão arrancados pelo anticristo. Os Estados Unidos vai cair, a Arábia Saudita, por último Israel. É aí que ele ganha força. E aí o povo muçulmano vai se doar com toda a sua alma para fazer o que lhe aprover. Então, estamos lendo aqui Daniel 8, 25. Então, pela sua astúcia, prosperará o engano na sua mão. Ou seja, o engano, ele está enganando um monte de gente que morreu. Ele está enganando até o crente. Se o crente que está sendo enganado por um homem que fingiu a própria morte para poder se passar por um salvador, imagina pelos milagres que ele ainda vai fazer, vai te convencer a adorar ele. Imagina quando o falso profeta tiver, para você ver que a Bíblia diz o quê? Se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Se fosse possível. A irmã disse, ele volta em abril. Acredito que sim. Porque se ele voltar agora dia 3, ele não cai do Irã. Ele tem que cair do Irã, o exército dele tem que ser entregue. Tem que cair para poder o príncipe Reza voltar. Então ele não deve aparecer já já. Ah, foi muito fácil. Ele tem que deixar o caos acontecer, porque agora os muçulmanos, olha, estão invadindo lá na Síria as igrejas, os muçulmanos estão devastando lá, ó, tudinho com raiva, porque o Ocidente matou o Ali Khamenei. E assim ele vai induzir os muçulmanos uma guerra santa. Uma guerra santa. O povo é que não tem mente blindada na palavra de Deus e acredita na mentira de Satanás. Então, com essa áurea de um homem ressuscitado, ele aparece com esses sinais dos eclipses. Todo muçulmano vai se prostrar para ele. Principalmente os países que são pró-Irã, pró-Ali Khamenei, que é o Iraque, a Síria. A Turquia não é pró-Irã, mas a Turquia não vai se levantar ou se opor contra um homem que tem a ajuda dos céus. Que os céus deu uma segunda chance para ele. Então, os 3 países que eu falei que ele iria dominar, exatamente, agora sim. E aí o que acontece? Ele vai dar, com todo esse acontecimento, ele força os muçulmanos a forçar um califado. É uma guerra santa, né? Então o exército do Iraque e da Turquia e do Irã, Iraque, Síria e Turquia, vai se curvar ao Mahdi. Esse é o Mahdi. Por quê? Porque na Turquia até teria dificuldade de se opor, mas não vai se opor a um homem sagrado dos céus. É isso que eu estou falando. Então, veja bem, isso aplica ao que Daniel fala sobre o que ele se engrandece até o príncipe do exército, né? O nosso príncipe é Jesus, e Jesus passou 3 dias morto. Se esse homem passar mais do que 3 dias morto, ele vai ser considerado um homem mais sagrado do que o próprio Jesus. É aí que ele vai começar a enganar até os cristãos. Até os cristãos vão começar a acreditar. Não, eu acredito que ele ressuscitou. Mas eu não acredito que ele está morto. Acredito que ele está escondido. Porque o que eu li aqui com Daniel 8? Daniel 8, a partir do 25. Ele sentado numa mesa com um outro rei, que eu acredito que é o Putin, falará mentira. Fala essa mentira que tu tá morto. Todo mundo vai acreditar. Manabe, alguém mostrou o corpo dele. Eu não acredito que é o corpo dele, não acredito. Eu acredito na palavra. Porque aqui no Brasil tem um monte de gente parecido ao Lula, né? Sabe lá quem é o Lula de verdade? Como é que vai saber que é ele de verdade? Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que ele é cheio de astúcia para enganar. E dessa força, ele vai prosperar. Olha aqui, ó, o que diz Daniel 8, 25. Daniel 8, 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão. Aquilo que ele tramar vai prosperar. E engano. E engano. E no seu coração se engrandecerá. Claro que vai se engrandecer. Eu sou tão astuto que enganei foi Israel. Israel que tem a maior inteligência do Mossad. Enganei até os Estados Unidos. Olha, se engrandecerá. E por causa da iniquidade destruirá muitos. E se levantará até contra o príncipe. Mas sem mão será quebrado. Isso aqui só depois, né? Que Jesus é quem mata ele. E a visão, enfim, essa aqui é a parte das profecias de Daniel. Agora deixa eu ver aqui. Eu anotei algumas coisas e eu não consigo fazer live só
Só olhando. Então, acredito que é isso. Então, irmãos, nós estamos vivendo em plenos acontecimentos do Apocalipse e o povo dessa geração que dorme, ele dorme. Eles acreditam na mentira de Satanás porque eles não estão vendo. Estão longe, zombadores da palavra. Pois eu afirmo novamente, foi por isso que Deus escolheu a irmã Nábia. Porque se Deus escolhesse qualquer um desses da internet que aproveitaram aí meu nome, né? Eu quero que aproveite mesmo, porque quando acontecer, se lembrarão de mim e virão aqui, verão essa live. Desde o início tenho falado, este homem, ele é o anticristo. Não vai se levantar, não vai. Ele vai retornar como um homem que ressuscitou, para dar essa ênfase aos muçulmanos, que ele é o homem sagrado, esperado pelos islâmicos, o Mahdi. O Mahdi é o salvador do mundo árabe, mas para nós ele é o anticristo, o usurpador do nome de Jesus. E aí, com tudo isso que acontece agora, ele vai forçar a guerra do Gog e do Magog. Pronto, com a morte dele, o que as nações vizinhas árabes vai fazer? Não, Israel matou o Ali Khamenei, vamos lá invadir Israel. Aí vai se juntar a Síria, vai se juntar a Iraque, vai se juntar a Turquia, vai juntar tudo em aquela ali. E vai lá para os montes de Israel, tentar invadir Israel. Mas Deus manda fogo e destrói tudinho. Então, os próximos episódios é o retorno do Ali Khamenei, a guerra do Gog e Magog, o reconhecimento da Palestina e o acordo de 7 anos, que será lá depois do meio do ano, já pode acontecer. O acordo de 7 anos, ele que fará isso. Ele, como homem sagrado, trará o reconhecimento da Palestina. Não é à toa, minha gente, que a rua que ele morava se chamava Palestina. Não sei se vocês ficaram sabendo. Mas a rua que ele morava se chamava exatamente Palestina. Então, eu esqueci da profecia. Da profecia, deixa eu pegar aqui, minha gente. Existe uma profecia judaica. Eu nem sei se foi que eu anotei. Existe uma profecia judaica que na verdade está aqui, a profecia judaica diz assim, ó, olha só como tudo está se encaixando, as profecias bíblicas que eu li, as profecias que estão escritas nas hadites muçulmanas que eu li a respeito do retorno do Mahdi, e as profecias judaicas que diz assim, ó, no ano em que o rei do Messias aparecer, o rei da Pérsia zombará do rei da Arábia, o rei da Arábia irá até Edom pedir conselhos. O rei da Pérsia, que é o Ali Khamenei, voltará e destruirá o mundo. Olha aí, está dizendo que vai destruir o mundo. Por que que no retorno dele ele vai rir da Arábia Saudita? Porque a Arábia Saudita nunca se rebaixou para o Ali Khamenei. A Arábia Saudita, eles são sunitas. E os sunitas são diferentes dos xiitas. Os xiitas adoram o Ali Khamenei. E os Arábia Saudita não. Eles vivem pelo Alcorão, mas eles são diferentes. Então ele vai zombar por não ter considerado ele um homem sagrado. Entendeu? Ele zombará. Mas depois que os Estados Unidos cair como o primeiro chifre, a Arábia Saudita também cairá. E o Ali Khamenei será o homem que irá dominar Meca. Pode ser que até caia antes dos Estados Unidos, né? Possa ser que até Meca caia antes dos Estados Unidos. Não, pode ser que eu tenha dito em uma sequência e a sequência dos acontecimentos pode ser inversa. Eu sempre disse que os 3 chifres que serão arrancados é os Estados Unidos, a Arábia Saudita e Israel. Porém, sempre falei que os Estados Unidos cairá primeiro. Mas possa ser que a Arábia Saudita caia primeiro. Por quê? Porque essa profecia que está nas profecias judaicas fala que ele vai zombar da Arábia Saudita. Ele vai zombar. Por quê? Porque até o povo da Arábia Saudita vai acreditar que ele é o Mahdi. E a outra profecia que fala a respeito do Mahdi, ele estará em Meca. Quando ele estiver em Meca, os muçulmanos reconhecerão ele por 3 episódios. Um dos episódios é que ele estará vestindo a roupa do Mohammed, que o Ali Khamenei já veste. E o turbante aqui em cima. E
outro episódio que vai acontecer, que eu também já falei em outras lives. Então, nós vamos esperar. Vamos esperar, que eu acredito, se ele não volta agora no dia 3 de março, ele volta em abril. Porque em abril é o último sinal da chegada do Mahdi islâmico. Então ele não pode voltar agora já não, porque se ele voltar agora já, ele não cai. Ele tem que cair, ele tem que ser exterminado lá o exército dele, os Estados Unidos toma ali, juntamente com Israel, o Irã, e o príncipe Reza volta a governar o Irã, porque a profecia de Daniel 9:25 fala exatamente, o povo do príncipe que adivinha, esse príncipe é o príncipe Reza. Então, amanhã é festa de Purim também, amanhã dia 2 e dia 3, né? Olha exatamente, 3 é o dia em que vai acontecer o eclipse lunar. E se eu não me engano, dia 10 ou é dia 9 de abril, acontece o eclipse solar. Quem duvida, vai lá no Google e pergunta ao Google qual o dia que vai acontecer o eclipse solar. E aí vai ser visto no Oriente Médio no cair da tarde. No cair da tarde. E a profecia para a chegada do Mahdi é que exatamente no momento de uma oração, a última oração, a oração no cair da tarde, se eu não me engano, é 5 horas da tarde, essa última oração do mundo islâmico é 6 horas, acho que é 6 horas, é na hora do grito da oração. O grito da oração lá dos islâmicos é que, antes de começar, eles lá na mesquita começam a fazer aquele grito, aquela coisa toda, né, para poder chamar os muçulmanos para entrar nas mesquitas e orar. Então, o Mahdi surgirá exatamente neste momento, no momento de um eclipse, na hora da oração. Viu? Gente, nós estamos vivendo em pleno apocalipse. Mas a cegueira espiritual do povo que se diz de Deus é maior do que o povo do mundo. Tem tanta gente do mundo que me assiste e ainda está acreditando. Eu acredito na profecia, irmã, que ele está fingindo de morto. E que ele vai voltar e toda a terra vai se maravilhar. Olha só. Então, nem todos vocês que são crentes serão salvos. A maioria de vocês, quando chegar o momento, vai negar Jesus, como já está negando. Em primeiro momento, você não se firmou na palavra. Se a palavra de Deus está dizendo que isso vai acontecer e você acredita na mentira de Satanás, então é uma forma de você já estar negando. Jesus, eu não acredito nessa palavra tua, não. Eu acredito no que a mídia está mostrando. Exatamente isso. E esses zombadores que usaram o nome da irmã Nábia, Deus já tinha até me falado, fiz até um vídeo. Tá aqui no YouTube. Eu disse, gente, o mês é o mês de março. No mês de março o Ali Khamenei vai cair e muita gente vai pegar meu nome para poder ter visualização. Mas vai acontecer isso, isso e isso. Tá aqui, acontecendo exatamente agora, mês de março. Mas eu tô tirando print para poder mostrar a vocês que estão falando aí da irmã Nábia, quando tudo acontecer, vá, faça de novo seu vídeo. Irmão, tava cego espiritualmente. Porque o que eu tô pregando aqui é a palavra que está no Apocalipse. Eu não tô dizendo que um anjo veio me visitar. Eu não tô dizendo que eu tive uma revelação, que eu fui no inferno, no céu. Mas eu estou dizendo uma profecia que está aqui, no livro de Daniel há mais de 3.000 anos. E que está aqui no livro do Apocalipse há mais de 2.000 anos. Eu estou falando que nós estamos vivenciando este episódio e não estão acreditando. Mas não é de se esperar não, porque essa geração não é íntima de Deus. Você vê, irmãos, olha, quando Jesus morreu, os discípulos andavam com Jesus, Jesus disse assim, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou voltar. Eles acreditaram? Não, ficaram lá se lamentando em casa, triste. Nenhum dos discípulos foi lá em Jesus no túmulo, só as mulheres. E quando Jesus ressuscitou, que apareceu entre os 12, ficaram aterrorizados, pensando que estava vendo fantasma. Jesus fala, toca aqui nas minhas mãos. Fantasma tem carne? Não é a mesma coisa de hoje. Nós estamos vivendo agora o episódio em que o anticristo está forjando a própria morte para poder se passar por Deus. E ele se engrandecerá como Deus, querendo parecer Deus. A Bíblia está falando, mas o povo que diz que é de Deus não acredita em Deus. Porque vocês não são de Deus. É vocês que serão envergonhados. Este acontecimento mostra tanto quem sou eu em Deus e quem é você.
Porque agora, esta live aqui vai correr o mundo. E eu quero que o mundo saiba, quando Ali Khamenei voltar, fingindo uma ressurreição, o mundo saiba que no Brasil tem uma mulher de Deus, que Deus deu o dom da palavra do Apocalipse, e que a maioria aqui estão ouvindo, não creram, zombaram. Mas não zombaram de mim, meus irmãos, zombaram da palavra de Deus. É Deus que deixou escrito, não foi eu. Agora Deus me deu o dom de interpretar. Eles não creem. E quando acontecer, eu quero que vocês viralizem essa live. É essa live que tem que ficar na história. Porque Deus disse para mim, teu nome ficará na história. Todos serão envergonhados. Eu calarei a boca de todos esses que diz que tem que estudar teologia e escatologia. Prega através do meu espírito. Eu encherei a tua boca. Eu prego pelo dom de Deus, pelo Espírito Santo que há em mim, que me deu entendimento das palavras que Ele mesmo escreveu há 3.000 anos, há 2.000 anos atrás. Porque o Espírito de Deus está em mim, mas vocês não reconhecem. Vocês acreditam no espírito do engano. Então este acontecimento que Ali Khamenei está fingindo a morte dele diz muito sobre a cegueira espiritual de vocês. O quanto vocês estão cegos. Se arrependa, peça perdão para Jesus. Jesus, me perdoe, porque agora Jesus está vindo e você está acreditando na mentira de Satanás. Chegou o tempo do reinado do anticristo e vocês não querem acreditar. Foi assim na geração de Noé. Nunca tinha chovido na vida, Noé disse, vai chover. Não acreditaram. O nome de Noé chegou até nós. O nome da irmã Nábia será lembrado daqui a 1000 anos. Porque Deus falou para mim. E eu não faço questão de ter nome lembrado. Jesus é que faz. Amém? Se arrependa. Se arrependa porque você está dentro da grande tribulação. O anticristo está aqui. Volte para Jesus, se reconcilie e deixe o mundo. Pare de acreditar na mídia satânica. Acredite na palavra de Deus. Pode desabar o céu, mas eu ficarei acreditando no que Deus me confiou. Deus não iria me curar do autismo para me dar o entendimento do Apocalipse para poder eu ser envergonhada. Não. Ele não é assim. Eu viajei agora no final de semana, faz 8 dias que eu estive lá em São Carlos. E os irmãos disseram assim, irmã Nábia, vamos ali orar na casa dos irmãos? Vamos? Orar é tão bom, gosto tanto de orar. E aí me levou lá nos irmãos da CCB. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos da CCB. Os verdadeiros servos de Deus. E os outros também que são servos de Deus. E lá a gente orando, Deus usa aquele irmão da CCB, não lembro nem o nome, só sei que ele é um índio. E ele disse, irmã Nábia, ele não disse o meu nome porque ele nem sabia meu nome. Irmã, eu vejo Deus assim, ó, com um livro na mão. O livro da tua história. Acredite no que Deus vai falar para você, irmã. Estão tentando fechar o livro. Mas o livro da tua história não será fechado porque Deus está deixando uma história escrita para todo mundo ler. Você não será confundida. Você não será envergonhada. E aí, dentro desse acontecimento, eu lembrei. Todo mundo dizendo, está na hora de você parar, está na hora de você reconhecer. Querem fechar o livro que Deus está escrevendo para mim. Você não tem legalidade sobre o que eu recebi de Deus. A história que Deus está escrevendo sobre a minha vida é tão maravilhosa que vai todo o mundo ler. Todo mundo vai ler. Até você que está chegando agora. Vai ler que Deus me tirou da roça. Que sem estudo me curou do autismo, visitou a minha mente e disse, eu estou abrindo o livro das profecias do Apocalipse para você pregar. Prega a mensagem que hoje eu te ordeno, porque através da tua voz eu vou despertar os meus. Quantas vidas despertadas para a glória de Deus. Se você não quer despertar, ou seu nome não está escrito no livro da vida, ou você é um dos que ainda vai sofrer muito para poder despertar. E como poderia alguém sem estudo? Por isso que Deus diz assim na sua palavra, Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
Existia vários mestres da lei no dia que Jesus começou seu ministério. Jesus não escolheu nenhum mestre da lei para ser discípulo. Vocês, mestres da teologia, da escatologia, colocaram a confiança na letra. Por isso estão cegos e não querem reconhecer o dom de Deus. E zombam. Deus zombará também da letra que vocês confiam. Espere alguns dias que vocês verão o cumprimento da palavra de Apocalipse 3:10. Que a besta que é o anticristo aparecerá. Que é o Alicaminei. E toda a terra vai se maravilhar. Vocês queriam a prova que ele é o anticristo? Só espere alguns dias. Bem-aventurado, irmãos, vocês que não deixaram o seu coração desvanecer, acreditar na mentira. Significa que você tem um nome escrito no livro da vida. Você não será enganado pelo falso profeta. E nem pelos outros milagres que o anticristo fingirá. Porque ele fará. O que está escrito aqui, meus irmãos? 2 Tessalonicenses 2, voltando lá. Porque vocês precisam aprender confiar na palavra de Deus e parar de confiar em mentiras. Você não tem nenhum dom de discernimento. Deus, será que isso é verdade? Será que eu devo acreditar? Não, mas sai acreditando em tudo. Bem-aventurado aqueles, irmãos, que guardam as palavras das profecias do livro do Apocalipse. Porque eis que cedo vem, oh glória, Jesus já está vindo. Obrigado, Jesus, por ter me escolhido, colocado meu nome no teu livro, e ninguém pode tirar. Oh glória. Irmãos, é Apocalipse, aliás, é 2 Tessalonicenses 2, no capítulo 10, no versículo 2, versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam a verdade para se salvar. Acreditaram na mentira. Vamos voltar a alguns versículos. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, será revelado o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. E esse cuja sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, esse plano maligno de forjar sua morte, é a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira, prodígio de que ele ressuscitou, de mentira, e com todo o engano da injustiça, ele virá. Para aqueles que perecem, creiam na mentira, porque rejeitaram a verdade. Você que acreditou que ele está morto. Aí eu sou crente, eu leio a Bíblia, mas o seu nome não deve estar no livro da vida, porque você está crendo na mentira de Satanás. O que é que a Bíblia está dizendo? Para aqueles que perecem, creiam na mentira, porque rejeitaram a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus que eu estou pregando é a verdade. Se a palavra de Deus está falando de um homem que vai ser ferido de morte, a sua chaga mortal vai ser curada e toda a terra vai se maravilhar, é agora. Esse episódio que nós estamos vivendo agora, meus irmãos. Vocês estão crendo na mentira? É para isso que se revela. Irmãos, é muito tremendo. E assim se revelará quem é de Deus e quem é das trevas. Quem é o bode, quem é a ovelha. Porque as ovelhas do nosso Senhor Jesus reconhecem a sua voz. Glória a Deus, irmãos. Vamos esperar, né, minha irmã? Ô, irmã Thelma, fica firme com Deus, minha irmã. Eu tô feliz, irmãos, porque agora é o auge do acontecimento. Eu não me abalo em momento nenhum. Porque para isso Deus me chamou. Foi por isso que Deus me chamou. Foi por isso. Me chamou sabendo que eu não iria acreditar nessa mentira. Me chamou porque eu ainda iria defender a verdade da palavra de Deus. Vocês não têm um motivo para defender. Vocês foram chamados para quê? Para fofocar,
para combater a verdade, mas eu fui chamado para defender a verdade. Defenderei a verdade. A verdade é a palavra de Deus que me dá respaldo. Estou firmada, alicerçada nessa palavra. Eu confio na palavra de Deus, irmãos. Por isso, meus irmãos, que está escrito aqui, ó, em Daniel 12. Olha aqui, o que está dizendo? Eu já li tantas vezes, mas agora que está vindo tanto versículo na minha mente. Bem-aventurado, Daniel 12, 12. Bem-aventurado aquele que chega e espera até 1335 dias. Sabe o que significa? O anticristo vai começar o seu reinado e os pré-tribulacionistas e aqueles que acreditam no arrebatamento antes do reinado do anticristo vai ficar acreditando, Jesus não vai vir mais buscar não. Porque Jesus é esse homem aí que vai estar se passando por Jesus, o falso profeta. Vão se desvanecer, vão se desviar, não vai ficar esperando o retorno de Jesus. Da mesma forma que não acredita na palavra diante de um acontecimento tão lógico como esse, Jesus está dizendo assim, ó, bem-aventurado aquele que chega e espera a 1335 dias. Por quê? Porque o versículo anterior está dizendo que o anticristo reinará dentro de Israel 1290 dias. 1290 dias. 1200. Acabando o reinado dele, bem-aventurado aquele que ainda esperar 40 dias depois. Por isso, como o anticristo ele vem imitando alguns textos bíblicos, ele sempre vai usar alguns números. Ele se apoderou do número 12, ele se apodera do número 40. Esse 40 dias de luto não é em vão. É algo relacionado a isso, ó. Bem-aventurado aquele que esperar. A conclusão é o quê? 40 dias depois. Então, olha, ele vai se apoderando a alguns versículos, 45 dias, né? De alguns versículos, para poder forjar que ele é o Salvador, se passando, distorcendo a verdade, se apropriando de uma mentira, para enganar as nações. Imagina como essa geração vai ser enganada. Eu sempre disse isso. Como essa geração será enganada? E ele passou 40 anos no poder, né? Tudo isso, tanta coisa, tanta lógica. Só não espera, só espera. Espera que vocês verão. Mas antes o Irã totalmente cai. As forças do Irã caem completamente. O príncipe Reza volta ao poder. E o Ali Khamenei, ele vem e ele se fortalece não pela sua força, porque ele não tem mais força no Irã. Mas pela mentira, pelo engano que está dizendo. Ele se fortalecerá pelo engano. O engano de que ele ressuscitou, de que ele é um homem sagrado. Então todos os muçulmanos começam a adorar ele, a apoiar ele. Não, esse homem aqui é escolhido dos céus, tem o apoio do céu, nem a morte pode vencer ele. Imagina a adoração. Vocês vão ver o que é apostasia. Agora vamos entrar no momento a apostasia, que a Bíblia fala, quando vier a apostasia se manifestará o anticristo. Para poder vir a apostasia é necessário que tire a adoração a Deus e que tire a adoração a Jesus e se concentre em outro ser. Ao anticristo mentiroso que fingiu uma morte. E milagres de mentira que a Bíblia está falando, ele não morreu, ele está fingindo que morreu para enganar aqueles que perecem. Se você é um que acreditou, então é você que está perecendo. Graças a Deus, meus irmãos, que nós cremos na palavra de Deus e não na mentira. Então esta é a minha mensagem de hoje. Compartilha para aquelas pessoas que não têm entendimento do assunto. Aqueles que não acreditou, o anticristo morreu. Elas não sabem do que falam, porque não têm conhecimento na Bíblia. Né? Enquanto o Irã, né, está comemorando, alguns estão chorando. Tirei vários prints de pessoas desesperadas nas mesquitas, chorando a morte dele. E outras na rua comemorando. Fizeram até o boneco dele lá, para poder pisar em cima dele. Agora imagina quando esse homem voltar. Você já imaginou? Você já imaginou esse mesmo povo que chorou desesperado, a idolatria que não vai ser? A Síria está invadindo igrejas. Imagina a idolatria que não vai ser. Por isso que eu acredito que ele não deve voltar já não, porque ele precisa cair.
o poder que ele estabeleceu dentro do Irã tem que ser arrancado. Que a Bíblia fala, vai ser arrancado esse chifre. E aí cresce um chifre pequeno, ele mesmo. É dele mesmo, o chifre pequeno é ele mesmo. Ele começa a crescer. Pequeno porque ele não vai ter poder do Irã. Aí começa a ganhar poder, apoio espiritual. Vocês vão ver. Isso é muito profundo. Quem diria que nós estaríamos aqui no auge dos acontecimentos do Apocalipse? Quem diria, irmãos? Quem diria que nós estaríamos aqui presenciando? E mesmo nós vendo com os próprios olhos, muitos não querem acreditar. Porque nem tem, irmãos, noção do que é o Apocalipse, a maioria dos crentes de hoje. Nem tem noção. Vocês que zombam da palavra de Deus, é vocês que vão prestar conta com Deus. Imagina vocês no juízo final, dando conta das palavras, zombando da palavra. Se eu estivesse pregando uma revelação que eu tive, vocês acreditariam, porque vocês amam a mentira, por isso que acreditam na mentira. Pelos comentários, irmã Lia, vai enganar muitos. Esses mesmo que não estão acreditando nessa palavra que eu estou pregando e é da Bíblia, esses aí são os adoradores do anticristo, irmãos. Crente, olha, crente. Não tem um muçulmano aqui na minha live. Um monte de crente. Crente que tem um nome lá no inferno. Não acredita nem vendo, irmãos. A Bíblia está mostrando o texto. O sinal está aqui diante de nós, mas não acredita. Isso não é apenas uma cegueira. É impossível, irmãos. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida, acreditar no engano. É impossível. Porque a Bíblia fala assim, ó, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Por isso, meus irmãos, olha, hoje mesmo, ore a Deus, oh Jesus, obrigado por eu ser tua escolhida, porque eu não me enganei. Eu não abandono a tua verdade para acreditar nesta mentira. Eu fico com a tua verdade. Seja alicerçada na verdade, irmãos. Não acredite, porque daqui para frente vai vir os milagres do anticristo. E é milagres do diabo por cima de milagres. Imagina como esse povo vai acreditar. Imagina o anticristo curando um paralítico. Ah, ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. Vai acreditar, vai defender o engano. Mas você não será inocente no juízo final. Você teve a palavra de Deus para te alertar. Você teve os episódios que está acontecendo e você ainda está ouvindo aqui nesta live. Você que é duro de coração e rejeita a palavra de Deus. Bem-aventurado, gente, é vocês que dentro do Apocalipse não deixa Satanás enganar vocês com falsos milagres. É bem-aventurado, porque a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro, porque eis que cedo vem. Meus irmãos, graças a Deus, vamos acompanhar, vamos ficar firme. Qualquer notícia me manda no WhatsApp, vocês que têm. Não estou conseguindo dar conta de tanta mensagem, gente, que eu tenho minhas coisas para fazer, tá bom? Mensagens lá no privado do Instagram, Facebook, não consigo ver. Não estou conseguindo nem ver as mensagens do WhatsApp. Tenha paciência que qualquer hora eu vejo. E acompanhe meus status do WhatsApp, porque eu estou respondendo todo mundo por lá. Porque senão eu não dou conta de nada. Eu tenho uma vida para ir para frente. Tenho um filho para cuidar, muita coisa para fazer. Deus abençoe, gente. Fica firme com Deus. Não se aparta, nem para a direita nem para a esquerda. É a palavra de Deus, irmãos, que nos dá a direção, e quem tem visão consegue ver, e aqueles que não têm estão cegos, andando sem direção, sem saber para onde ir. Deus abençoe, envia a live para todo mundo, não esqueça, deixa o like para poder o YouTube enviar essa live para alguém que nunca ouviu falar desse assunto, amém? E tem a opção de ripar. Fica na paz do Senhor, povo de Deus.